buen Jesús, a quien desde la cuna iluminó la caridad doméstica. Oh María, riquísima de gracia y única en el sagrado privilegio de amamantar al Hijo de Dios vivo y de cubrirlo de amorosos besos. Oh José, destinado entre los hombres para custodio de la Virgen Madre, y que fuiste llamado por el niño con el nombre dulcísimo de Padre. Gloria a ti, Jesucristo, que te hiciste obediente a tus padres terrenales, y gloria igual con el Divino Espíritu a la deidad de tu celeste Padre. Amoris Laetitia, a alegria do amor sobre o amor na família. Documentos do Magistério, Edições Loyola. Esta é uma exortação apostólica pós-sinodal do Sumo Pontífice Francisco. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui será lido, o link está no descritivo. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, apoie a seu vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Por favor, também orem por mim a Deus Nosso Senhor, e que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Seguimos para o capítulo 8º, penúltimo capítulo. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Os padres sinodais afirmaram que, embora a Igreja reconheça que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, está ciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Iluminada pelo olhar de Cristo, a Igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua nas suas vidas, dando-lhes a coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar ao serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Aliás, esta atitude vê-se corroborada no contexto de um ano jubilar dedicado à misericórdia. Embora não cesse jamais de propor a perfeição e convidar a uma resposta mais plena a Deus, a Igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo, para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Não esqueçamos que muitas vezes o trabalho da Igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. O matrimônio cristão, reflexo da união entre Cristo e a sua Igreja, realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher, que se doam reciprocamente com um amor exclusivo e livre fidelidade, se pertencem até a morte e abrem a transmissão da vida, consagrados pelo sacramento que lhes confere a graça para se constituírem como igreja doméstica e serem fermento da vida nova para a sociedade. Algumas formas de união contradizem radicalmente este ideal, enquanto outras o realizam pelo menos de forma parcial e analógica. Os padres sinodais afirmaram que a Igreja não deixa de valorizar os elementos construtivos nas situações que ainda não correspondem ou já não correspondem à sua doutrina sobre o matrimônio. A gradualidade na pastoral.
Os padres consideraram também a situação particular de um matrimônio apenas civil, ou mesmo ressalvadas as distâncias de mera convivência. Quando a união atinge uma notável estabilidade através de um vínculo público e se caracteriza por um afeto profundo, responsabilidade para com a prole, capacidade de superar as provas, pode ser vista como uma ocasião a acompanhar na sua evolução para o sacramento do matrimônio. Além disso, é preocupante que hoje muitos jovens não tenham confiança no matrimônio e convivam adiando indefinidamente o compromisso conjugal, enquanto outros põem fim ao compromisso assumido e imediatamente instauram um novo. Aqueles que fazem parte da igreja precisam de uma atenção pastoral misericordiosa e encorajadora. Com efeito, aos pastores compete não só a promoção do matrimônio cristão, mas também o discernimento pastoral das situações de muitas pessoas que deixaram de viver esta realidade, para entrar em diálogo pastoral com elas, a fim de evidenciar os elementos da sua vida que possam levar a uma maior abertura ao evangelho do matrimônio na sua plenitude. No discernimento pastoral, convém identificar elementos que possam favorecer a evangelização e o crescimento humano e espiritual. A escolha do matrimônio civil, ou, em diversos casos, da simples convivência, muitas vezes é motivada não por preconceitos nem por resistências no que se refere à união sacramental, mas por situações culturais ou ocasionais. Nestas situações poderão ser valorizados os sinais de amor que refletem, de algum modo, o amor de Deus. Sabemos que está em contínuo crescimento o número daqueles que, depois de terem vivido juntos longo tempo, pedem a celebração do matrimônio na igreja. Muitas vezes, escolhe-se a simples convivência por causa da mentalidade geral, contrária às instituições e aos compromissos definitivos, mas também porque se espera adquirir maior segurança existencial, emprego e salário fixo. Em outros países, por último, as uniões de fato são muito numerosas, não só pela rejeição dos valores da família e do matrimônio, mas sobretudo pelo fato de a cerimônia do casamento ser sentida como um luxo, pelas condições sociais, de modo que a miséria material impele a viver uniões de fato. Mas é preciso enfrentar todas estas situações de forma construtiva, procurando transformá-las em oportunidades de caminho para a plenitude do matrimônio e da família à luz do Evangelho. Trata-se de acolhê-las e acompanhá-las na paciência, com paciência e delicadeza. Foi o que Jesus fez com a samaritana. Dirigiu uma palavra ao seu desejo de amor verdadeiro para a libertar de tudo que obscurecia a sua vida e guiá-la para a alegria plena do Evangelho. Nesta linha, São João Paulo II propunha a chamada Lei da Gradualidade, ciente de que o ser humano conhece, ama e cumpre o bem moral segundo diversas etapas de crescimento. Não é uma gradualidade da lei, mas uma gradualidade no exercício prudencial dos atos livres em sujeitos que não estão em condições de compreender, apreciar ou praticar plenamente as exigências objetivas da lei. Com efeito, também a lei é dom de Deus, que indica o caminho, um dom para todos sem exceção, que se pode viver com a força da graça, embora cada ser humano avance gradualmente com a progressiva integração dos dons de Deus e das exigências do seu amor definitivo e absoluto em toda a vida pessoal e social. O discernimento das situações chamadas irregulares. O sínodo referiu-se a diferentes situações de fragilidade ou imperfeição. A este respeito, quero lembrar aqui uma coisa que pretendi propor com clareza a toda a Igreja para não nos equivocarmos no caminho. Duas lógicas percorrem toda a história da Igreja: marginalizar e reintegrar. O caminho da Igreja, desde o Concílio de Jerusalém em diante, é sempre o de Jesus, o caminho da misericórdia e da integração. O caminho da Igreja é o de não condenar eternamente ninguém, derramar a misericórdia de Deus sobre todas as pessoas que a pedem com coração sincero, porque a caridade verdadeira é sempre imerecida, incondicional e gratuita. Por isso, é preciso evitar juízos que não levam em consideração a complexidade das diversas situações e é necessário prestar atenção ao modo como as pessoas vivem e sofrem por causa da sua condição. Trata-se de integrar a todos e deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial, para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho.
E não me refiro só aos divorciados que vivem uma nova união, mas a todos, seja qual for a situação em que se encontrem. Obviamente, se alguém ostenta um pecado objetivo, como se fizesse parte do ideal cristão, ou quer impor algo diferente do que a igreja ensina, não pode pretender dar catequese ou pregar, e neste sentido, há algo que o separa da comunidade. Precisa voltar a ouvir o anúncio do evangelho e o convite à conversão. Mas mesmo para esta pessoa, pode haver alguma maneira de participar na vida da comunidade, quer em tarefas sociais, quer em reuniões de oração, quer na forma que ele possa sugerir a sua própria iniciativa discernida, juntamente com o pastor. Quanto ao modo de tratar as várias situações chamadas irregulares, os padres sinodais chegaram a um consenso geral que eu sustento. Na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente convivem, compete à Igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio que Deus tem para elas, sempre possível com a força do Espírito Santo. Os divorciados que vivem em uma nova união, por exemplo, podem encontrar-se em situações muito diferentes, que não devem ser catalogadas ou fechadas em afirmações demasiado rígidas, sem deixar espaço para um adequado discernimento pessoal e pastoral. Uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão, consciência da irregularidade da sua situação e grande dificuldade para voltar atrás sem sentir em consciência que se cairia em novas culpas. A Igreja reconhece a existência de situações em que o homem e a mulher, por motivos sérios, como por exemplo a educação dos filhos, não se podem separar. Há também o caso dos que fizeram grandes esforços para salvar o primeiro matrimônio e sofreram um abandono injusto, ou o caso daqueles que contraíram uma segunda união em vista da educação dos filhos e às vezes estão subjetivamente certos em consciência de que o precedente matrimônio, irremediavelmente destruído, nunca tinha sido válido. Coisa diferente, porém, é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos e famílias inteiras, ou a situação de alguém que faltou repetidamente aos seus compromissos familiares. Deve ficar muito claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e a família. Os padres sinodais afirmaram que o discernimento dos pastores sempre se deve fazer distinguindo adequadamente, com um olhar que discirna bem as situações. E sabemos que não existem receitas simples. Acolho as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar que os batizados que são divorciados e recasados devem ser integrados mais intensamente nas comunidades cristãs, de várias maneiras possíveis, evitando todas as ocasiões de escândalo. A lógica da reintegração constitui a chave do seu acompanhamento pastoral, para que não somente saibam pertencem ao corpo de Cristo, que é a Igreja, mas possam fazer uma experiência feliz e fecunda da mesma. São batizados, são irmãos e irmãs, e o Espírito Santo derrama sobre eles dons e carismas para o bem de todos. A sua participação pode manifestar-se em diferentes serviços eclesiais. Por isso, é necessário discernir quais das diferentes formas de exclusão atualmente praticadas nos âmbitos litúrgico, pastoral, educativo e institucional podem ser superadas. Eles não apenas não devem sentir-se excomungados, como podem viver e amadurecer como membros vivos da Igreja, sentindo-a como uma mãe que os recebe sempre, que cuida deles com carinho e que os anima no caminho da vida e do Evangelho. Esta integração é necessária também em ordem ao cuidado e à educação cristã dos seus filhos, que devem ser considerados os mais importantes. Se se tiver em conta a variedade inumerável de situações concretas, como as que mencionamos antes, é compreensível que não se devia esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral do tipo canônico, aplicável a todos os casos. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, que deveria reconhecer: uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos.
Os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas no caminho do discernimento em conformidade com o ensinamento da Igreja e com as orientações do bispo. Neste processo, será útil fazer um exame de consciência, através de momentos de reflexão e de arrependimento. Os divorciados, recasados, deveriam interrogar-se como se comportaram em relação aos seus filhos, quando a união conjugal entrou em crise, se houve tentativas de reconciliação. Qual é a situação do parceiro abandonado? Quais são as consequências da nova relação sobre o restante da família e sobre a comunidade dos fiéis? E que exemplo ela oferece aos jovens que se devem preparar para o matrimônio? Uma reflexão sincera pode fortalecer a confiança na misericórdia de Deus, que a ninguém deve ser rejeitada. Trata-se de um itinerário de acompanhamento e discernimento que orienta estes fiéis para a tomada de consciência da sua situação perante Deus. O diálogo com o sacerdote no foro interno concorre para a formação de um juízo reto sobre aquilo que impede a possibilidade de uma participação mais plena na vida da Igreja e sobre os passos que podem favorecê-la e levá-la a crescer. Visto que na própria lei não existe graduação, este discernimento nunca poderá prescindir da verdade e da caridade do Evangelho, propostas pela Igreja. Para que isto se verifique, devem ser garantidas as necessárias condições de humildade, discrição, amor à Igreja e ao seu ensinamento, na busca sincera da vontade de Deus e no desejo de chegar a uma resposta mais perfeita possível à mesma. Estas atitudes são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções, ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Quando uma pessoa responsável e discreta, que não pretende colocar os seus desejos acima do bem comum da Igreja, se encontra com um pastor que sabe reconhecer a seriedade da questão que tem entre as mãos, evita-se o risco de que um certo discernimento leve a pensar que a Igreja sustente uma moral dupla. As circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral. Para se entender adequadamente por que é possível e necessário um discernimento especial em algumas situações chamadas irregulares, há uma questão que sempre se deve levar em consideração, para nunca se pensar que se pretende diminuir as exigências do Evangelho. A Igreja possui uma sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão em uma situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Os limites não dependem simplesmente de um eventual desconhecimento da norma. Uma pessoa, mesmo conhecendo bem a norma, pode ter grande dificuldade em compreender os valores inerentes à norma, ou pode encontrar-se em condições concretas que não lhe permitem agir de maneira diferente e tomar outras decisões sem uma nova culpa. Como bem se expressaram os padres sinodais, podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. E São Tomás de Aquino, que pode ser ouvido aqui no canal, reconhecia que alguém pode ter a graça e a caridade, mas ser incapaz de exercitar bem alguma das virtudes, pelo que, embora possua todas as virtudes morais infusas, não manifesta com clareza a existência de alguma delas, porque a prática exterior dessa virtude está dificultada. Diz-se que alguns santos não têm certas virtudes, enquanto experimentam dificuldade em pô-las em ato, embora tenham os hábitos de todas as virtudes. A propósito destes condicionamentos, o Catecismo da Igreja Católica exprime-se de maneira categórica. A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas ou até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. Em outro parágrafo, refere-se novamente às circunstâncias que atenuam a responsabilidade moral, nomeadamente a imaturidade afetiva, a força de hábitos contraídos, o estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais. Por esta razão, um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica um juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade da pessoa envolvida. No contexto destas convicções, considero muito apropriado o que muitos padres sinodais quiseram sustentar.
Em determinadas circunstâncias, as pessoas encontram grandes dificuldades de agir de maneira diversa. Embora tenha em consideração a consciência retamente formada pelas pessoas, o discernimento pastoral deve assumir a responsabilidade por tais situações. Também as consequências dos gestos realizados não são necessariamente as mesmas em todos os casos. A partir do reconhecimento do peso dos condicionamentos concretos, podemos acrescentar que a consciência das pessoas deve ser melhor incorporada na praxis da Igreja em algumas situações que não realizam objetivamente a nossa concepção do matrimônio. É claro que devemos incentivar o amadurecimento de uma consciência esclarecida, formada e acompanhada pelo discernimento responsável e sério do pastor, e propor uma confiança cada vez maior na graça. Mas esta consciência pode reconhecer não só que uma situação não corresponde objetivamente à proposta geral do Evangelho, mas reconhecer também, com seriedade e honestidade, aquilo que por agora é a resposta generosa que se pode oferecer a Deus e descobrir com certa segurança moral que esta é a doação que o próprio Deus está a pedir no meio da complexidade concreta dos limites, embora não seja ainda plenamente o objetivo ideal. Em todo caso, lembremos-nos de que este discernimento é dinâmico e deve permanecer sempre aberto para novas etapas de crescimento e novas decisões que permitam realizar o ideal de forma mais completa. As normas e o discernimento. É mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral, porque isto não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano. Peço encarecidamente que nos lembremos sempre de algo que ensina São Tomás de Aquino e aprendamos a assimilá-lo no discernimento pastoral. Embora nos princípios gerais tenhamos o caráter necessário, todavia, à medida que se abordam os casos particulares, aumenta a indeterminação. No âmbito da ação, a verdade ou a retidão prática não são iguais em todas as aplicações particulares, mas apenas nos princípios gerais. E naqueles onde a retidão é idêntica nas próprias ações, esta não é igualmente conhecida por todos. Quanto mais se desce ao particular, tanto mais aumenta a indeterminação. Suma Teológica, 1º, 2º, questão 94, artigo 4º. É verdade que as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar nem transcurar, mas na sua formulação não podem abarcar absolutamente todas as situações particulares. Ao mesmo tempo, é preciso afirmar que, precisamente por esta razão, o que faz parte de um discernimento prático de uma situação particular não pode ser elevado a uma categoria de norma. Isto não só geraria uma casuística insuportável, mas também colocaria em risco os valores que se devem preservar com particular cuidado. Por isso, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais aos que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. É o caso dos corações fechados, que muitas vezes se escondem atrás dos ensinamentos da Igreja para se sentar na cátedra de Moisés e julgar, às vezes com superioridade e superficialidade, os casos difíceis e as famílias feridas. Na mesma linha se pronunciou a Comissão Teológica Internacional. A lei natural não pode ser apresentada como um conjunto já constituído de regras que se impõem a priori ao sujeito moral, mas é uma fonte de inspiração objetiva para o seu processo, eminentemente pessoal, de tomada de decisão. Por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não o seja plenamente, possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida da graça e da caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo seja branco ou preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Lembremo-nos de que um pequeno passo, no meio das grandes limitações humanas, pode ser muito mais agradável a Deus do que a vida externamente correta
de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A pastoral concreta dos ministros e das comunidades não pode deixar de incorporar essa realidade. Em toda e qualquer circunstância, perante quem tenha dificuldade em viver plenamente a lei de Deus, deve ressoar o convite a percorrer a Via Caritatis. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. Não esqueçamos a promessa feita na Sagrada Escritura. Sobretudo, cultivai o amor mútuo, com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Paga teus pecados praticando a compaixão e repara tuas faltas cuidando dos pobres. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia os pecados. O mesmo ensina também Santo Agostinho. Tal como, em perigo de incêndio, correríamos a buscar água para o apagar, o mesmo deveríamos fazer quando nos turvamos, porque da nossa palha irrompeu a chama do pecado. Assim, quando se nos proporciona a ocasião de uma obra cheia de misericórdia, alegremo-nos por ela, como se fosse uma fonte que nos é oferecida e da qual podemos tomar a água para extinguir o incêndio. Da Catequização dos Rudes. Este livro está aqui no canal. A lógica da misericórdia pastoral. Para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que, de modo algum, deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio. De modo algum, deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. É preciso encorajar os jovens batizados, para não hesitarem perante a riqueza que o sacramento do matrimônio oferece aos seus projetos de amor, com a força do apoio que recebem da graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente na vida da Igreja. A tibieza, qualquer forma de relativismo ou um excessivo respeito na hora de propor o sacramento seriam uma falta de fidelidade ao Evangelho e também uma falta de amor da Igreja pelos próprios jovens. A compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. Hoje, mais importante do que uma pastoral dos fracassados é o esforço pastoral para consolidar os matrimônios e, assim, evitar as rupturas. Todavia, da nossa consciência do peso das circunstâncias atenuantes, psicológicas, históricas e mesmo biológicas, conclui-se que, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas do crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma. Mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Os pastores, que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho e a doutrina da Igreja, devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. O próprio Evangelho exige que não julguemos nem condenemos. Jesus espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Quando o fazemos, a vida complica-se sempre maravilhosamente. É providencial que estas reflexões sejam desenvolvidas no contexto de um ano jubilar dedicado à misericórdia, porque, também perante as mais diversas situações que afetam a família, a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus, que vai ao encontro de todos, sem excluir ninguém. Ela bem sabe que o próprio Jesus se apresenta como pastor de 100 ovelhas, não de 99, e quer tê-las todas.
A partir desta consciência, tornar-se-á possível que a todos, crentes e afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia como sinal do reino de Deus já presente no meio de nós. Não podemos esquecer que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para entender quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque primeiro foi usada a misericórdia para conosco. Não é uma proposta romântica e nem uma proposta débil ao amor de Deus, que sempre quer promover as pessoas, porque a arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. E toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. É verdade que, às vezes, agimos como controladores da graça e não como facilitadores. Mas a igreja não é uma alfândega. É a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida fadigosa. O ensino da teologia moral não deveria deixar de assumir estas considerações, porque, embora seja verdade que é preciso ter cuidado com a integralidade da doutrina moral da igreja, todavia, sempre se deve pôr um cuidado especial em evidenciar e encorajar os valores mais altos e centrais do Evangelho, particularmente o primado da caridade, como resposta à iniciativa gratuita do amor de Deus. Às vezes custa-nos muito dar lugar na pastoral ao amor incondicional de Deus. Pomos tantas condições à misericórdia que a esvaziamos de sentido concreto e real significado. E esta é a pior maneira de frustrar o Evangelho. É verdade, por exemplo, que a misericórdia não exclui a justiça e a verdade, mas, antes de tudo, temos de dizer que a misericórdia é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. Por isso, convém sempre considerar inadequada qualquer concepção teológica que, em última instância, ponha em dúvida a própria onipotência de Deus e, especialmente, a sua misericórdia. Isto fornece-nos um quadro e um clima que nos impedem de desenvolver uma moral fria de escritório quando nos ocupamos dos temas mais delicados, situando-nos antes no contexto de um discernimento pastoral cheio de amor misericordioso, que sempre se inclina para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. Esta é a lógica que deve prevalecer na igreja para fazer a experiência de abrir o coração àqueles que vivem nas mais variadas periferias existenciais. Convido os fiéis que vivem situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permita compreender melhor o que está acontecendo e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. E convido os pastores a escutar com carinho e serenidade, com o desejo sincero de entrar no coração do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja.